civil para identificar, né, de perícia. E pode também ter também tem a especialidade de perito legal que trabalha para, eu não sei, certificar que o serviço de outro dentista foi bom, quando há um processo, alguma coisa, se houve um erro, um procedimento. Perfeito. Então, quando a gente fala de odontologia legal, né, o que se observa é que ainda há um desconhecimento, né, entre os estudantes de graduação em odontologia com relação a essa área de atuação, tá? Então, é muito comum que os alunos descubram essa área de atuação apenas na disciplina, né? Ou que alguns nem venham a conhecer, né? Porque eu posso estar um pouco enganado, mas eu acho que tem alguns cursos que não oferecem essa disciplina, tá? Eu até preciso ver se ela se tornou obrigatória ou não, né? A última informação que eu vi é que ela não era obrigatória, mas eu vi faz um pouquinho de tempo, faz uns 2 anos, tá? Mas, enfim. Então, muitos alunos conhecem essa área de atuação, essa possibilidade de atuação, apenas após ter contato com a disciplina, né? É o contrário do que acontece, por exemplo, com cirurgia bucomaxilofacial, né? Na semana passada, a gente teve um encontro inicial com os alunos do primeiro período. E aí foi muito interessante, porque eu estava lá no encontro, estava eu, Maria Letícia, alguns professores, né, os alunos do primeiro período, e aí a pergunta foi: qual que é a sua idade, qual que é o seu nome, onde é que você mora, por que é que você escolheu odontologia, tá? E 2 tipos de resposta que eu ouvi muito entre os alunos foi: primeiro ponto, queria fazer medicina, não passei, segunda opção, odonto. Então, isso, assim, é muito comum. No passado era mais. Assim, não sei se era algo da minha realidade, mas a minha turma de graduação, assim, a grande maioria eram pessoas que queriam fazer medicina e não passaram, e não queriam ficar fazendo cursinho, então queriam resolver a vida logo, vamos fazer odonto, que é da saúde, que também tem uma expectativa financeira interessante, então vamos fazer odonto, né? E outra observação foi o fato de que os alunos, que eu percebi que os alunos falavam o seguinte: eu quero ser buco, eu tenho um amigo tenho um amigo, um primo, um parente que eu quero ser também, né? E essas pessoas, elas nem, e tudo bem, né? A gente tem essas expectativas, mas as pessoas nem chegaram a ver os conteúdos ou a ter um contato mínimo, né, com essas áreas e já decidiram que querem ser buco, né? Acho que muito em função dessa expectativa gerada, né, pela proximidade com a medicina e pela influência de algum pai ou parente ou amigo, tá? E odontologia legal é uma especialidade que é pouco comentada, né? Vocês vão ver daqui a pouco nos números que o baixo conhecimento, né, das pessoas a respeito dessa especialidade se reflete no número de especialistas inscritos no CFO. Tá? Quando a gente olha os números, o que a gente observa é que, comparada com as outras especialidades, a odontologia legal ela ainda está engatinhando, é um bebê ainda praticamente. Tá? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, a gente pode discutir isso um pouquinho daqui a pouco. Tá? Mas o fato é que ela é uma especialidade devidamente estabelecida pelo Conselho Federal de Odontologia, tá? Então, o cirurgião dentista graduado que tiver interesse em explorar essa área de atuação, pode procurar um curso de especialização, vai ter campos de trabalho para ele atuar, né? Essa atuação pode se dar em várias áreas. A colega, a Gisele, até já adiantou um pouco para a gente aqui algumas das áreas, tá? Então, existe essa possibilidade e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, tá?
Mas antes da gente falar especificamente sobre isso, é importante a gente fazer um resgate do histórico do ensino odontológico no Brasil e no mundo também, tá? Então, a primeira escola de odontologia criada no mundo aconteceu em 1840, na Universidade de Maryland, tá? Então, foi o primeiro curso de odontologia, né, do mundo. Aqui no Brasil, a criação do primeiro curso aconteceu 44 anos depois, em 1884, por meio do decreto de número 9.311. Inicialmente, quando esse curso foi criado aqui no Brasil, ele funcionava como um anexo à Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, tá? Então, o curso de odontologia ainda não era independente como é hoje. Ele funcionava ali como um anexo da Faculdade de Odontologia. 35 anos depois, em 1919, né, o curso de odontologia ele passou a ganhar autonomia, ele se desvinculou do curso de medicina por meio de um decreto do então presidente Epitácio Pessoa. Quando a gente olha especificamente para a odontologia legal, o que a gente tem é o seguinte: em 1898, tá, foi publicada a primeira obra internacional específica na área de odontologia legal. Essa obra é conhecida como Arte Dentária. Ela foi publicada pelo pesquisador Oscar Amoedo, tá? No ano de 1898. A partir da publicação dessa obra, né, em 1898, a odontologia legal passou a ser vista, passou a ser considerada como uma ciência capaz de auxiliar a medicina legal. Tá? Então, a partir do momento que é publicada a primeira obra e que a odontologia passa a ser vista como uma área de atuação específica, como uma área de conhecimento capaz de oferecer uma contribuição para a medicina legal, aí a disciplina de odontologia legal, ela, na verdade, o caminho, né, para a inclusão da odontologia legal nos cursos de graduação em odontologia são abertos, tá? Antes disso, a gente precisa mencionar a primeira publicação nacional aqui no Brasil, tá? Então, em 1898 foi a primeira publicação a nível internacional e 26 anos depois, a primeira publicação nacional, chamada de Odontologia Legal e publicada pelo pesquisador Luiz Lustosa Silva, tá? 7 anos depois, nós tivemos a inclusão da disciplina nos cursos de odontologia, tá? E aí, nos dias atuais, a gente tem a odontologia legal, né, sendo ofertada em cursos de graduação, em cursos lato sensu, em cursos stricto sensu. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, a diferença entre lato sensu e stricto sensu. Não vou antecipar agora para não ficar muita informação. Mas na aula que vem a gente fala sobre isso. Então, ó, vamos ver aqui os números de especialistas em odontologia legal. É isso que a gente tem, ó. Opa, passei sem querer. Nossa, isso. Tá, agora foi. É isso que a gente tem. Ó, de acordo com dados do CFO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia, de 2015, havia, né, 266 mil cirurgiões dentistas, tá? Ou seja, profissionais graduados em odontologia, né, com diploma devidamente registrado no CFO. Desse total, havia 10.714 especialistas em implanto, 13.211 especialistas em orto e apenas 600 especialistas em odontologia legal. Percebam a diferença no número, né, entre
os especialistas em odontologia legal, né, menos de 1.000, e os especialistas em implanto e orto, né? Então, é uma diferença gritante. Vamos olhar mais número. Quando a gente olha para o DF, de acordo com dados de 2016, havia 6.885 cirurgiões dentistas aqui no DF, o que representava 2,51% do total de dentistas do Brasil. Tá? Aqui no DF, em 2016, havia 18 especialistas em odontologia legal, o que representava 0,26% do total de cirurgiões dentistas. Quando a gente compara o número de especialistas em odontologia legal aqui no DF com especialistas em orto e implanto, vejam o que a gente observa. Especialistas em orto, 753. Especialistas em implanto, 580. Né? Então, aquela diferença entre especialistas em odontologia legal comparado com implanto e orto não é gritante, né? Não é significativa apenas no Brasil, mas aqui no DF também a gente consegue observar isso. Vamos olhar aqui os dados do Brasil. 2016, 274.158 especialistas, cirurgiões dentistas, perdão, especialistas em odontologia legal, 628, né? Quando comparado com orto e implanto, vejam a diferença. Orto, 22.296, implanto, 11.802, né? Então, diferença aí também bem notória, né? E aí eu queria saber de vocês, né? O que é que vocês acham que isso representa, tá? Do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista da área de atuação, né? Na opinião de vocês, o que é que vocês acham que essa diferença, né, entre o número de especialistas representa? Que impacto vocês acham que isso tem sobre a área profissional, sobre o mercado de trabalho, sobre as possibilidades de atuação profissional? Falem para mim, por favor. Eric Victor. Oi, tá escutando? Tô sim. Eu só não entendi a pergunta direito. Poderia repetir, por favor? Repito, sim. Eu queria saber, na opinião de vocês, né? Eu mostrei alguns números aqui, né? Falando que o número de especialistas em orto e implanto é bem maior, né? Do que especialistas em odontologia legal. E aí eu queria saber, na sua opinião, o que é que você acha que isso representa, né? Essa diferença, né? Ou seja, muito mais especialistas em implanto e em orto, quando comparado com a odontologia legal. Que influência isso tem sobre o mercado de trabalho? O que é que você acha que isso representa? Bom, primeiramente, que leva muito em consideração, igual você falou, que não tem muito conhecimento, né? Porque se a pessoa não tem, assim, se ela não tem o conhecimento da matéria, como que ela vai querer se especializar nela, certo? E, assim, implanto e orto é umas especialidades que, convenhamos que todo mundo sabe como que se funciona e fala, isso ganha dinheiro, então eu vou nesse ramo, eu gosto disso aqui, porque, igual, implante chega mais em questão de cirurgia e tal, aí dá aquela pegada da pessoa que gosta de cirurgia, e assim, eu mesmo não conhecia a matéria de odonto legal. Então, eu mesmo seria um desses profissionais que falaria, eu não sei o que é, então não vou fazer. Mas entra em questão disso, né? Mas, assim, antes de eu falar, eu quero odonto e tal, eu estava pensando em tudo, mas, assim, eu não sabia que para ser peito tinha que ter essa especialidade. Então, eu já
Tem um erro aí. Então, entra nesse contexto, entendeu? Deu para... Entendeu? Entendi. Celiane, você concorda com o Eric? Nossa, concordo muito, professor. Se o Eric não falasse, eu ia até falar que tem, como se diz, tem poucas pessoas trabalhando na área, justamente porque você comentou que nem tem algumas faculdades que nem tem odonto legal como matéria obrigatória, né? Isso acaba que às vezes ninguém tem conhecimento. E por outro lado, esses dois exemplos de especializações que você deu, que é implanto e orto, chega um momento que fica super saturado, né? E por outro lado, o odonto legal fica super escasso, às vezes nem tem um perito em uma determinada empresa que necessita, sabe? Aí eu estou vendo por essa visão agora. Celiane, Professor, pode falar, Gi. eu quero comentar assim, por exemplo, além do que os meninos comentaram, mas o que eu vejo é porque muitas áreas, algumas especialidades, o cirurgião dentista, ao escolher, ele consegue trabalhar por conta própria. E já na odontologia legal, pelo que eu saiba, né, não sei como é que é, você tem que estar ligado a um órgão, ligado a alguma entidade para poder exercer essa função. Assim, você é contratado por algum advogado para que dê um laudo diferente de outro perito, no caso, na odontologia legal. Talvez seja por isso que as pessoas não escolham tanto essa especialidade. Nossa, perfeito. Parabéns a todos que falaram, tá? O Eric trouxe a questão do desconhecimento, né? Se as pessoas não conhecem a especialidade, como é que vai querer fazer uma especialização, né? Então, é um ponto. A Gisele trouxe a questão da autonomia profissional, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a viabilidade, a autonomia profissional, né? Ok, sou especialista em odontologia legal, posso atuar? Já tenho capacidade para atuar? Vamos falar sobre isso agora, mas boa colocação, Gisele. Essa discussão da autonomia, ela é muito interessante. Inclusive, a turma de ontem também trouxe isso, né? Essa questão de que o implanto e o orto se especializam, abrem um consultório e já podem atuar tranquilamente. O odontologista ou perito odontólogo tem algumas, digamos assim, algumas etapas a serem cumpridas antes dele conseguir, de fato, exercer a profissão. Mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. Foi ótimo você ter trazido isso. Nesse momento, o que eu queria focar é um aspecto da fala da Celiane, né? Que é a questão da possibilidade de atuação profissional, né? Então, o que é que a gente percebe, né? É que como a odontologia legal ainda é uma área que está engatinhando, né? É uma área que tem uma quantidade muito menor de especialistas quando comparado com as outras áreas, isso significa que existe todo um potencial a ser explorado no mercado de trabalho, porque não é uma área que está saturada, tá? Não tem um excesso de profissionais disponíveis no mercado, tá? Pelo contrário, tem uma escassez de profissionais, tá? E aí, com isso, quem se especializa em odontologia legal tem mais campo para atuar, tem mais possibilidades a explorar, né? Porque não está saturado como outras áreas que a gente termina observando, tá? Então, do ponto de vista de possibilidade de atuação profissional, né? Até mesmo do ponto de vista de remuneração, é uma área interessante, tá? E é importante que a gente comece a olhar um pouquinho fora da casinha, tá? É importante que, todo mundo está olhando para isso. Deixa eu olhar para o que está atrás disso, né? Deixa eu pensar um pouquinho diferente, deixa eu pensar fora da casinha. Como que eu posso me destacar, né? Como que eu posso no meio dessa multidão, como é que eu posso me sobressair, tá? Então, esse é um ponto interessante que a Celiane trouxe e que eu já ia tentar falar para vocês. Não estou
falando para vocês, seja um especialista em odontologia legal, tá? Até porque eu nem estou vinculado a nenhum curso de especialização em odontologia legal, tá? Eu não estou fazendo propaganda, não, tá? Eu estou apenas trazendo para vocês que é uma área que tem potencial, tem muita coisa a ser explorada ainda nessa área, beleza? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a questão da autonomia profissional que a Gi trouxe para a gente. Hanna, lê para a gente esse slide aí, né? O que é que fala o artigo 6º da Lei 5.081 de 1966? Por favor. Compete ao cirurgião dentista proceder à perícia odontolegal em fórum civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. Posso prosseguir? Utilizar no exercício da sua função de perito odontólogo em casos de necropsia as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Beleza, muito obrigado, querida. Então, vamos lá. Lei 5.081 de 1966. É a lei que rege o exercício profissional do cirurgião dentista. A gente vai falar sobre ela com mais detalhes na aula que vem, tá? Mas essa lei, que é a lei que é a mãe, né, do nosso exercício profissional, é a lei que é uma lei federal, né, que orienta a nossa atuação profissional, ela traz, no seu artigo 6º, a competência do cirurgião dentista para atuar na área de perícia odontolegal. E aí ela fala dos diferentes foros, né, das diferentes áreas, que a gente vai detalhar um pouquinho daqui a pouco. Além disso, a lei fala também, né, que o cirurgião dentista, nessa função de perito odontolegal, ele tem a competência para atuar, inclusive, nos casos de necrópsia. O que é necrópsia? Necrópsia é um conjunto de procedimentos, né, realizados no cadáver, que tem como objetivo identificar a causa da morte, tá? Então, digamos que a Hanna é odontologista de um IML e ela faz parte de uma equipe multiprofissional que envolve também outros profissionais e um paciente morre, né, por uma morte suspeita. Enfim, a equipe precisa manipular aquele corpo para tentar identificar o que é que causou aquela morte, tá? A Hanna tem competência para proceder à necrópsia, para realizar essa técnica, desde que seja vinculada às vias de acesso do pescoço e da cabeça. A Hanna poderá fazer necrópsia em outros órgãos, por exemplo, no coração, no fígado, no baço? Não, porque não é a área de competências da Hanna. A Hanna é cirurgiã dentista, a formação dela é principalmente voltada para o complexo bucomaxilofacial, então ela vai ter capacidade, ela vai ter bagagem e conhecimento para proceder a essa técnica utilizando aqui, ó, o pescoço e a cabeça. Mas a nossa lei, a lei que orienta a nossa atuação profissional, ela autoriza a Hanna a realizar essa técnica, realizar a necrópsia, né, desde que seja nas vias do pescoço e da cabeça. Aldenora, por favor, lê para a gente o que fala o artigo 63 da resolução do CFO de 2015. Artigo 63. Odontologia legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos, que pode atingir ou ter atingido o homem, vivo, morto ou assoado, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Parágrafo único. A atuação da odontologia legal restringe-se à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se a outras áreas. Se disso depender a busca da verdade, no estrito interesse da justiça ou da administração.
Muito obrigado, querida. Então, aí a gente tem a definição do que é a especialidade de odontologia legal na visão do Conselho Federal de Odontologia, né, que emitiu essa resolução no ano de 2005, tá? Então, é uma definição bem complexa e bem extensa, né? Mas, de um modo geral, o que a gente consegue perceber aqui na definição que a Aldenora falou para a gente é que é uma especialidade que se volta para a pesquisa, né, para estudar, para investigar fenômenos nas mais diversas dimensões humanas, né, psíquicas, físicas, químicas, biológicas, né, que envolve ou o homem morto, ou o homem vivo, ou ossada, ou vestígios, ou fragmentos, tá? Então, por isso que o especialista em odontologia legal, ele precisa ter uma visão muito ampla, ele precisa ter um conhecimento muito geral, tá? Porque ele vai lidar com muitas situações que podem envolver diversas áreas do conhecimento. Mas sobre isso, a gente também vai falar daqui a pouco. Eu não vou ler esse slide agora, porque eu vou explicar em detalhes sobre isso também para vocês, tá? Então, de acordo com a área de atuação, né, o odontologista ele poderá atuar em diferentes locais e de diferentes formas, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a atuação na área criminal, tá? A fala da Gi foi interessante porque ela trouxe a questão da autonomia profissional, tá? Então, o ortodontista, o implantodontista, né, uma vez que ele consegue o título de especialista, ele já tem a aptidão, né, de ir para o consultório, de atuar, né? E o odontologista não, ele tem algumas limitações, né? Então, com outras palavras, foi mais ou menos isso que a nossa colega falou, né? Quando a gente olha para a área criminal, de fato, essa fala realmente está coerente, né? Por quê? Porque na área criminal, o odontologista ele só vai poder atuar mediante concurso público, tá? Então, aquela pessoa, aquele cirurgião dentista, né, que tem interesse em fazer uma especialização em odontologia legal, né, que tem um interesse em atuar na área criminal, primeiro ponto, ele precisa entender, precisa ter conhecimento de que para ele atuar nessa área, vai ser necessário que ele realize um concurso público, né, para que ele esteja vinculado a um órgão, né, a um instituto que pode ser o geral de perícias, o médico legal, o de criminalística, tá? De um modo geral, esses institutos estão vinculados a um órgão maior, que é a polícia científica, tá? Então, você presta o concurso para a polícia científica, você vai ser alocado em algum instituto, em algum departamento, né? Principalmente nesses 3 institutos, e aí, de acordo com o perfil desse instituto, você poderá atuar, você poderá desempenhar determinadas atividades, tá? Então, quando a gente olha para o Instituto Geral de Perícias e o de Criminalística, né, são órgãos que estão voltados para atuar em casos envolvendo crimes, não só crimes violentos, tá? Não só mortes ou lesões corporais ou agressões, mas crimes, por exemplo, de informática, crimes envolvendo crimes econômicos, enfim, crimes de um modo geral, tá? Quando a gente olha para o IML, né, que é o médico legal, aí sim, né, aí o foco vai ser de fato crimes envolvendo mortes suspeitas, tá? Agressões ou lesões corporais, tá? Então, o IML ele vai se voltar, né, para investigar casos que de um modo geral, né, tem uma relação com a saúde, tá?
e não de um modo geral como os demais institutos. Então, na maioria dos casos, os odontologistas vão realmente ser alocados no Instituto Médico Legal, né, onde eles vão atuar. Geralmente a atuação se dá juntamente com profissionais de outras áreas também, tá? Com médicos legistas, com químicos forenses e por aí vai, tá? E o que é que tipo de atividade, que tipo de contribuição o odontologista pode dar nessa área criminal, tá? Acho que alguém comentou aqui no bate-papo. Ah, tá. Então, que tipo de atividade, que tipo de contribuição o odontologista pode dar nessa área criminal, tá? Então, eu separei aqui para vocês um esqueminha para a gente ver isso de forma mais clara. Então, a perícia na área criminal, né, o odontologista da área criminal, ele poderá, né, atuar, por exemplo, na identificação no vivo, identificação no cadáver, tá? Então, identificação no vivo. Vamos a exemplos, que com exemplos eu acho que fica mais fácil de entender, né? Digamos que uma família, né, saiu para viajar, vai passar alguns dias fora, né, daquela cidade, a casa ficou vazia, né? A gente tem delinquentes que invadem essa casa para roubar os pertences dessa família, né? E aí alguns desses delinquentes são mais amadores, são mais inexperientes, terminam, sei lá, consumindo algum alimento. Tá? Então, vou comer essa maçã aqui, vou morder esse pão aqui, enfim, consome algum alimento ali, aproveitando aquela situação, larga esse alimento, né? E aí esse alimento, que pode ter marcas de mordida desse delinquente, pode funcionar como um objeto de investigação, né, para a atuação do odontologista, né? Então, esse odontologista que pode ter posse, né, desse alimento com marcas de mordida do delinquente, poderá realizar uma análise, né, das marcas de mordida nesse alimento, né? E com base nas informações obtidas a partir, né, das marcas de mordida nesse alimento, o odontologista poderá comparar esses dados com fotografias, com radiografias, com prontuários odontológicos desse delinquente, tá? Para começar a fazer uma aproximação, tá? Então, digamos que esse delinquente tem a ausência do incisivo central superior ou a ausência do premolar superior. Digamos que esse delinquente tem alguma anomalia dentária, tá? A partir das marcas de mordida, o odontologista vai identificar, olha, nessa marca de mordida, eu consigo identificar a ausência de algum elemento dentário, eu consigo identificar expressões que são sugestivas de anomalias dentárias. Que anomalia é essa? Tá? E aí, a partir dessas informações, o odontologista vai comparar com fotografias, com radiografias, com prontuários odontológicos, né? E aí, cruzando essas informações, esse perito odontolegal poderá se aproximar, né, de um nome específico, tá? Poderá auxiliar aquela equipe, né, voltada para a investigação forense. Esse mesmo tipo de atividade pode ser feito em outros casos também. Digamos que a Aline, né, tem a sua casa invadida por um delinquente, ela começa a entrar em luta corporal com esse delinquente, e esse delinquente termina deixando marcas de mordida nela, né? E aí lá no IML, a Aline apresenta, né, o tecido dela com a presença dessas marcas, e o odontologista poderá, né, também proceder a esse mesmo tipo de análise. Tá? Então, a identificação no vivo seguiria mais ou menos esse caminho, né?
vestígios deixados pelo delinquente, seja em alimentos, seja em outros seres humanos, tá? Identificação no cadáver também, né? A gente sabe que alguns tipos de acidentes, eles causam uma destruição muito grande, né? Quando acontece algum acidente, por exemplo, um acidente aéreo, né? Um avião caiu. Esse avião tem, sei lá, 200 passageiros, né? Quando um avião cai, dificilmente nós temos sobreviventes, né? No geral, são acidentes com uma gravidade muito grande, né? Então, além de levar à morte de um grande número de pessoas, né? Aquelas pessoas, elas muitas vezes, elas são submetidas a altas temperaturas, né? Então, aquele avião, ele vai ser incendiado, né? Então, aquele fogo poderá levar a uma desfiguração daqueles corpos, tá? Inclusive, destruindo as papilas digitais, né? Dessas pessoas, impossibilitando, por exemplo, outros tipos de análise, como, por exemplo, a identificação datiloscópica, que é uma identificação que é realizada através, né, dessas digitais que nós temos aqui, né, que são únicas, cada um tem as suas digitais, tá? Então, em alguns casos, né, essas papilas são destruídas, em alguns casos, os corpos encontram-se em um estado de desfiguração muito avançado, tá? E isso dificulta muito a identificação desses corpos. Dificulta bastante. No entanto, não sei se vocês têm conhecimento, mas os tecidos dentários são os tecidos mais resistentes do corpo humano, tá? Então, mesmo nesse caso, onde os tecidos da face, né, dos braços e das demais áreas do nosso corpo venham a se desintegrar, os dentes, eles tendem a resistir, tá? No geral, os dentes, eles resistem muito, porque são tecidos altamente resistentes. E aí é onde entra o nosso papel. Aí é onde entra a contribuição que o odontologista poderá dar, né? Então, a partir da análise das arcadas dentais desses corpos, o cirurgião dentista, que é especialista em odontologia legal, né, ele vai começar a levantar uma série de informações a respeito da cavidade bucal dessas pessoas. E, mais uma vez, de posse dessas informações, o odontologista terá a capacidade de comparar, de cruzar esses dados com outras informações. Fotografias, vídeos, radiografias, prontuários odontológicos. A gente sabe que quase todo mundo passou, né, ou vai passar pelo menos uma vez na vida no dentista, né? A gente sabe que o acesso aos serviços odontológicos não é garantido a todos, né? Tem pessoas que passam a vida toda sem ir ao dentista uma vez sequer. Mas a maioria das pessoas, elas tendem a realizar pelo menos uma consulta ao dentista, né? E, enfim, essa consulta, ela deixa essa marca, deixa esse rastro, tá? Então, o odontologista, ele vai em busca dessas informações. Ele vai tentar contato com os cirurgiões dentistas que possam ter atendido essas pessoas, né? Que possam ter algum tipo de informação, né? Que ajude, que colabore, né? Para a identificação desses corpos, né? A identificação do corpo é muito importante para a família, né? Aquela família que está aflita, né? Que perdeu o seu ente querido, né? Ela quer ter o direito de saber o fim, né? Que o membro dessa família teve, né? Ela quer ter o direito de realizar as cerimônias finais com aquele corpo, né? A nossa cultura tem isso muito forte, né? Essa questão do último adeus, essa questão de velar o corpo, de enterrar, né? Então, para nós, para o brasileiro, né? E de modo geral, para todas as... Acho que isso é meio comum, né? A todas as populações, é muito cultural isso.
essa questão do último adeus, essa questão do velório, do enterro, essas cerimônias finais. Então, a identificação do corpo pode trazer um conforto muito grande para essa família, tá? Então, percebam a importância da atuação de vocês nessa área do conhecimento, nessa área profissional, tá? E aí, eu citei o exemplo do acidente aéreo, mas também tem outros exemplos também, né, que está até aqui no slide, tá? Então, por exemplo, pessoas que, né, são assassinadas e jogadas em rios, né, e que ficam nesses rios durante muito tempo, tá? Então, as impressões digitais dessas pessoas, né, que estão nessa situação de, enfim, submersas, né, nessa situação de estar largada, né, no rio ou em outras áreas, né, aquáticas, né, elas tendem a ter as suas polpas digitais destruídas, né, seja pela ação do tempo e da água e dos componentes da água, seja pela ação de animais aquáticos, né, que podem comer mesmo, né, realizar, né, a destruição dessas polpas digitais, tá? Então, cadáveres carbonizados, pessoas que são vítimas de laceração do corpo, como, por exemplo, pessoas que são esquartejadas, tá? Pessoas que dão entrada no IML e que não tem nenhum tipo de documento ou não tem nenhum tipo de registro, tá? Então, são situações em que a identificação do cadáver é importante e é necessária. E vocês podem dar a contribuição de vocês nesses casos, tá? Então, ainda na área criminal, a gente tem outras situações. Por exemplo, lesões, né? Agressões, erros profissionais, tá? Aquele caso que eu falei anteriormente da Aline, né, que teve a sua casa invadida e entrou em luta corporal com o delinquente, né, uma situação de agressão corporal, tá? Situação de erro profissional. O erro profissional é uma situação que vai se enquadrar tanto na área civil como na área criminal, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Estimativa de idade também, tá? Por exemplo, quando alguém é vítima da ação de uma pessoa, né? E essa pessoa, enfim, não tem nenhum documento e a autoridade judicial está em dúvida se esse delinquente é maior de idade ou não, né? A gente sabe que a justiça procede de formas diferentes, né? De acordo se aquele delinquente é maior de idade ou é menor de idade. Tá? Então, se ele é menor de idade, ele vai ser conduzido, né, para a FEBEM ou para outra instituição socioeducativa. Se ele é maior de idade, ele já vai estar sujeito realmente a ser alocado em um presídio, né? Então, são procedimentos diferentes. Tá? Então, no caso da estimativa de idade de delinquentes, aí essa é uma situação que vai se enquadrar na área criminal. No entanto, em outros casos, essa estimativa de idade vai estar voltada para casos de adoção. E aí, no caso de adoção, já é uma situação que vai se enquadrar na área civil. Porque na área criminal, o foco vai ser lesões, agressões, assassinatos. Tá? A área criminal tem esse olhar. Né? Na área civil, o foco vai ser outro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Tá? Enfim, embriaguez alcoólica e a gente tem outras possibilidades de atuação na área criminal também. Tá? Reforçando a atuação na área criminal, ela acontece mediante concurso público. Tá? Então, ser especialista em odontologia legal não é suficiente para atuar na área criminal. É realmente necessário prestar um concurso público, ser alocado em um órgão, em uma instituição, né? E a partir daí, sim, esse especialista vai estar apto a desempenhar essas atividades. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Professor, tem um filme que retrata muito bem isso na perícia em vivo. Você já assistiu o Ted Bundy?
Não vi isso, Eliane. Qual que é Nossa, o... é muito bom em relação a isso, porque a identificação, ele só é preso porque o perita identifica a arcada dele, é bem legal. Coloca no chat o nome que eu vou dar uma pesquisada depois, tá? Por Quem já favor. assistiu sabe, nossa, bem legal, vou colocar aqui. Tá, obrigado. E aí, a gente também tem que falar um pouquinho, né, sobre outra área que é tão importante quanto, que é a área civil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a área civil. Estou aqui tentando achar um esqueminha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pessoal, todo esse material está no AVA. Tudo que eu falo na aula é com base no AVA, no material que eu coloco no AVA. Então, não tem erro. Ted Bundy. Vou dar uma pesquisada depois. Ele tem na Netflix. Aí tem uma série também, um documentário, só que é mais legal assistir primeiro o filme, aí depois assiste o documentário. O documentário é com fotos reais e tudo. Nossa, que bacana. Vamos lá. Foro civil. No foro civil, as possibilidades de atuação são outras, tá? Por exemplo, um primeiro caso seria a reconhecimento de danos, tá? Reconhecimento de danos pode acontecer em diferentes situações. Aqui a gente tem erro profissional, a gente tem acidentes de trânsito, a gente tem agressões. São apenas alguns exemplos. Então vamos lá. Digamos que eu vou me consultar com o Bruno, tá? Eu vou ao consultório do Bruno, eu vou fazer um determinado procedimento no consultório dele, um tratamento de canal, né? No primeiro molar superior, tá? E aí, né? Vou lá, a gente, ele faz o planejamento, né? Os atendimentos começam. E aí, durante as consultas, o Bruno termina cometendo um erro profissional, tá? Então, o Bruno termina trepanando os canais radiculares do meu primeiro molar permanente. Isso causa uma infecção, né? Eu tenho problemas que terminam se estendendo para a minha saúde sistêmica. Eu e o Bruno terminamos entrando em conflito. Eu decido abrir um processo civil contra o Bruno, contrato um advogado, né, abro um processo civil contra ele, e aí, né, eu quero pedir uma indenização, tá? Eu quero falar, olha, ele cometeu um erro profissional, ele trepanou meu canal, o meu dente teve uma infecção, foi necessário fazer a exodontia do meu dente, né? Então, isso me causou desconforto, isso me causou dor, isso me causou prejuízo financeiro, isso me causou perda de tempo, e eu quero processar o Bruno, eu quero ser reparado pelo erro que o Bruno cometeu, tá? Então, nesse contexto, qual que vai ser a função do odontologista, do perito odontolegal? Ele vai realizar uma análise de todo o caso. Então, ele vai conversar com o Bruno, vai conversar comigo, vai olhar os prontuários, vai olhar as fotografias, as radiografias, os exames complementares, tá? Vai fazer uma avaliação clínica da minha cavidade bucal, tá? E aí, com base nesse conjunto de informações, o Bruno vai estabelecer um determinado valor que... Oh, Bruno não. O perito vai estabelecer um determinado valor que o Bruno vai ter que pagar para mim, né? Para haver a reparação desse dano, tá? Então, na área civil, o foco é esse. O foco é você reparar o dano. O foco, e essa reparação de dano, ela ocorre mediante pagamento em dinheiro,
conhecido popularmente como indenização, tá? Então, a reparação desse dano acontece mediante dinheiro, ou seja, indenização. Nesse conjunto de danos, a gente tem danos materiais e a gente tem danos morais. Esse não é o foco da aula de hoje, mas só antecipando um pouquinho, danos materiais, nesse caso específico, poderia ser, por exemplo, o orçamento, o planejamento para colocar uma prótese fixa no local desse dente que foi perdido. Tá? Então, quanto custaria colocar uma prótese fixa ou um implante dentário, né, no local desse dente que foi perdido? Tá? No caso do dente que foi perdido, seria mesmo um implante dentário. Né? Então, o odontologista faria esse planejamento. Então, de acordo com a minha idade, de acordo com as características anatômicas da minha cavidade bucal, de acordo com o dente que foi perdido, né? Enfim, o implante numa região tem um valor diferente do implante de uma outra região, tá? Então, a localização influencia no preço, né? As condições anatômicas da minha cavidade bucal também influenciam no preço. As minhas condições sistêmicas, de alguma forma, também podem influenciar no preço desse procedimento reabilitador, tá? Então, os danos morais iriam girar em torno disso, né? Qual material, que técnica vai ser utilizada, qual material vai ser utilizado, qual a extensão do dano, foi só um dente ou foi mais de um dente? Qual que é a região do dente, né? Que tipo de dano aconteceu, tá? Então, esse seria o caso, né, dos danos materiais. Também tem os danos morais. Eu me senti enganado pelo Bruno. Eu estou com depressão, eu estou muito triste, sabe? Eu estou angustiado, né? Nossa, eu perdi o meu dente. O dente é um órgão. É importante para mastigação, para fonação, para estética. Isso me abalou o meu psicológico, tá? Então, aí já é mais complexo, né? Quando o planejamento está voltado, né, para determinar um valor do dano material, é mais fácil, né? Porque são critérios mais objetivos, tá? Então, a técnica é tal, na localização tal, o material que vai ser utilizado vai ser tal. Então, são critérios mais objetivos, né? Agora, como que a gente vai quantificar a angústia do outro? Como que a gente vai quantificar o abalo psíquico sofrido pelo outro? É mais difícil, né? Mas, se o meu advogado entrar com uma ação solicitando solicitando reparação por danos materiais e morais, o Bruno vai ter que me pagar, né? Tanto uma indenização relacionada a danos materiais como a danos morais. E aí, no caso de danos morais, já foge um pouco da competência do odontologista, né? Aí o juiz já vai demandar a função, né? a contribuição de profissionais que têm uma formação mais voltada para a psicologia, né? Como terapeutas, psicólogos, né? E por aí vai, tá? Então, o reconhecimento de danos, ele segue nesse caminho, né? Qual dano foi produzido, como reparar esse dano, né? E quanto, né, o causador desse dano vai ter que desembolsar para reparar esse dano, tá? Então, esse dano pode acontecer diante de um erro profissional, pode acontecer em um acidente de trânsito. Então, digamos que o Carlos Eduardo está no trânsito, no carro dele, né? E eu estou no carro atrás, e aí o sinal fecha, o Carlos para o carro dele, eu estou no celular, não presto atenção, bato no carro do Carlos, né? Com essa batida, o Carlos bate a face, né, na direção. Essa situação leva a fraturas coronárias no Carlos, né? Ele vai querer uma reabilitação estética, né? E aí, caso ele não entre em um acordo comigo, ele poderá acionar um advogado, né, para abrir um processo civil contra mim.
né? E aí o odontologista vai avaliar esse caso, né? E vai estimar um valor aproximado, né? Para a reabilitação estética do Carlos. Agressões também, né? Lutas corporais, a gente está brigando. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida quanto ao erro profissional. pode falar. Porque, assim, obviamente, não é só a questão, vamos dizer, da face, ou da mandíbula, ou da maxila que influencia vamos dizer, na recuperação do elemento dentário. Então, assim, às vezes o paciente tem algum fator genético ou sistêmico que influencia na saúde dos dentes, né? E eu imagino, eu não sei se eu estou errada, que muitos profissionais não mantêm um registro desse tipo de fator, né? Então, como é que o odontologista pode fazer a perícia desses fatores e realmente chegar a uma conclusão certa, se não Tá, tem os registros? tá, vamos lá. Excelente pergunta. Primeiro ponto. Quando o odontologista vai atuar em um caso, a primeira coisa que ele vai tentar entender é o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É tentar entender se aquele dano foi produzido por uma ação executada por você. Tá? Porque, por exemplo, digamos que você fez um procedimento estético em mim, né? Sei lá, uma restauração em resina, né? E aí, sei lá, eu terminei sofrendo, caindo, né? Tendo um trauma e perdi esse dente. E aí eu vou alegar, não, a culpa foi dela que fez o procedimento errado, fragilizou meu dente, né? E aí meu dente ficou frágil e caiu. Tá? Então, o odontologista ele vai tentar estabelecer esse nexo de causalidade. A perda desse dente aconteceu por uma ação produzida pela Maria ou foi por outra ação? Tá? Então, o nexo de causalidade é o primeiro ponto. Tá? Se ficar entendido que aquele dano foi produzido por você, aí, né, aí as coisas já seguem enfim, né? Esse odontologista ele já começa a dar novos passos, tá? Né? Porque ele identificou que de fato você produziu esse dano, né? A sua técnica produziu esse dano, tá? Então esse é um ponto, o nexo de causalidade. Vamos lá. O segundo ponto, você falou, né, que algumas características, alguns fatores sistêmicos podem influenciar no sucesso, né, ou no insucesso do tratamento por você realizado. Tá? É obrigação do cirurgião dentista realizar uma anamnese detalhada em todos os seus pacientes. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer no consultório de vocês é anamnese. Não tem como vocês acompanharem um paciente ao longo do tempo sem saber quem é esse paciente, sem saber quais são as condições sistêmicas desse paciente. Ele é diabético? Ele é hipertenso? Né? Ele tem alguma outra condição sistêmica adversa? Tá? Então, quando vocês fazem a anamnese com o paciente, né, que o paciente está ali respondendo para vocês, o paciente, no final, ele assina atestando que as informações que ele relatou são verdadeiras. Tá? Então, se o paciente relatou que ele tem alguma condição sistêmica adversa, se você não solicitou nenhum exame complementar para desempenhar uma prática odontológica segura, e se esse paciente tiver complicação, a culpa vai ser sua. Porque você fez uma prática, você realizou um procedimento em um paciente que tem uma condição adversa, que relatou ter uma condição adversa, e você não teve a responsabilidade de solicitar exame complementar, de aferir a pressão desse paciente, né? Enfim, de proceder a outros cuidados. Tá, mas o paciente mentiu para mim. Ele falou que não tinha ele falou que não tinha diabetes.
E aí eu fiz a cirurgia dele e deu uma complicação. Aí, nesse caso, a culpa não é sua, né? Se você tiver o documento com a anamnese preenchida, e a anamnese onde o paciente fala que não tem diabetes, ele assinou atestando a veracidade dos fatos, você tem essa proteção. Porque você vai conseguir comprovar que você realizou a anamnese, né? E que o paciente falou que o paciente omitiu essa informação de você. Por isso que é importante que vocês façam todos os exames necessários, que vocês tenham todos os documentos guardados, assinados pelo paciente, com letra legível, com data, a caneta, tudo bem guardado e bem conservado. Porque tudo vai poder ser usado contra vocês no futuro. E vocês precisam ter uma proteção, tá? Respondi a sua pergunta, Maria? Sim, respondeu. Obrigada. Imagina. Então, falamos sobre reconhecimento de danos, tá? E aqui tem outra situação também. Por exemplo, arbitramento de honorários profissionais. Atualmente, um dos principais motivos de processos... Nossa, está tendo uma passeata aqui. Enfim, atualmente, um dos principais motivos de processos na área civil movidos contra o cirurgião dentista está relacionado exatamente a isso, tá? Valor de procedimento e adequação do procedimento. Vamos a exemplos. O exemplo torna as coisas mais claras, tá? Digamos que eu quero fazer um tratamento ortodôntico com o Davi Veloso, tá? Vou lá no consultório do Davi, né? Ele faz anamnese, exame físico, exame clínico, planejamento, né? Apresenta para mim as propostas de planejamento. Olha, com material tal vai custar tanto, com material tal vai custar tanto, o tratamento vai durar 1 ano e meio, tá? Você tem que retornar as consultas uma vez a cada mês, né? Uma vez a cada 15 dias, tá? Enfim, fica tudo muito bem conversado entre eu e o Davi, tá? E aí, ao longo do tempo, o que é que acontece? O tratamento, que deveria durar 1 ano e meio, dura mais que isso, né? Passa de 2 anos. O tratamento, que inicialmente ia custar, sei lá, 5 mil reais, aumenta para 7, 8, tá? E assim, se eu não tiver uma boa comunicação com o Davi, isso vai gerar conflitos entre nós dois, tá? E se a gente não conseguir entrar num acordo, eu vou processar o Davi. Eu vou contratar um advogado para abrir um processo civil contra ele, alegando que ele não cumpriu o que está no contrato, né? Eu apresento o contrato, ó, tá aqui, ó, juiz. No contrato está muito claro. O valor ia ser esse, o tempo de tratamento ia ser esse. E ele não cumpriu com isso. Então eu quero processar ele, eu quero ser reparado por esse dano. Eu quero uma indenização, tá? Então, esse tipo de conflito, de fator, tem sido identificado como uma das principais causas de processos envolvendo cirurgiões dentistas na área civil, tá? Né? Além disso, também tem a questão da expectativa, né? Eu vou colocar facetas nos meus dentes anteriores, né? Vou ficar com um sorriso incrível, um sorriso branco, lindo, né? E aí a Maria faz o tratamento em mim, né? E no final das contas eu não gostei, tá? Não gostei. A Maria falou que meu sorriso ia ficar incrível, falou que eu ia ter um sorriso de artista global, e eu não acho que ficou isso tudo. Não acho que o tratamento que a Maria fez em mim atingiu as expectativas. Vou processar ela, tá? É um outro motivo também, né? Nesse caso específico, eu estou até antecipando as aulas que vêm, né?
Eu não vou aprofundar muito nisso, porque a gente vai falar sobre isso na aula de noções jurídicas, tá? Mas esse caso específico, né, se ficar comprovado que a Maria realizou a técnica adequada, com os materiais adequados, né, que ela cumpriu, que ela fez a parte dela, né, por mais que a minha expectativa não tenha sido alcançada, problema meu, tá? Porque se a Maria comprovar, olha, senhor juiz, eu utilizei a técnica adequada, os materiais adequados, está tudo aqui documentado, ó, prontuários, fotografias, radiografias, foi tudo transcorreu de forma correta, tá? Então, se a expectativa não foi atingida por mim, eu tenho que tratar essa minha frustração com o psicólogo, porque isso não é competência da Maria, tá? Isso já é um problema meu. Agora, se ficar comprovado que a Maria utilizou um material aquém do combinado, né? Ela falou que ia utilizar uma porcelana francesa, e ela utilizou um material mais, né, mais simples. Aí sim, aí a Maria já vai ter problema, tá? Porque ela não cumpriu com as obrigações dela. Tudo bem? Professor, Oi, Cris. eu servi 4 anos na área militar, o Exército, e trabalhei na área de saúde, né? E chegava muitos casos, buscando, né, fichas antigas, né, fichas médicas, odontológicas, muito caso para buscarem colocar o Exército na justiça, essas coisas, né, por negligência médica, porque as doenças surgiu na época do quartel. Se nós não tivéssemos essa ficha aí, meu amigo, estava enrolado para provar. Aí já era soldado, já ia preso, sargento ia preso, todo mundo ia preso. Exato, Cris, exato. Gente, isso é sério, tá? Isso é sério, porque o paciente, eu não vou antecipar isso, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá? Mas tem uma questão que é de vício oculto e de vício aparente. Então, o paciente, ele vai poder entrar com processo contra vocês a partir do momento que ele identificar o dano. Mas quando que ele vai identificar o dano? Ele pode identificar o dano em qualquer momento da vida dele, tá? Então, essa história de que tem que guardar o prontuário apenas por 1 ano, apenas por 5 anos, é ladainha. Tem que guardar a vida toda. Porque o paciente vai poder processar vocês, ele vai ter um período de carência, que ele vai poder entrar com processo contra vocês a partir do momento que ele identificar o dano. Mas se eu fizer um procedimento com o Cris hoje, identificar o dano daqui a 10 anos, eu vou poder processar ele daqui a 10 anos. E nesses conflitos envolvendo fornecedor de serviço, que no caso são vocês, e consumidores, que são o paciente sempre leva vantagem, tá? Aqui no Brasil a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que é assim, é uma lei voltada para o consumidor. Então, nesses processos, via de regra, o consumidor vence. Se o fornecedor de serviço não conseguir comprovar a sua inocência, problema, tá? Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de armazenar tudo no Drive, né? Então, tem algumas contas no Drive que tem um tamanho infinito. Então, vocês podem fazer fotografias dos prontuários, colocar na nuvem, que lá não vai se perder, né? Lá, por exemplo, prontuário em papel pode queimar, pode molhar, pode acontecer uma série de coisas. Na nuvem, não. Então, fotografem, façam a digitalização dos prontuários, armazenem em pastas, tá? Deixem tudo muito bem guardado. Por exemplo, 2019, pacientes. 2018, pacientes, tudo muito bem guardado, porque qualquer problema, vocês vão falar, ó, tá aqui a prova, que eu fiz tudo correto, tá? Desculpa, quanto tempo, professor, que a gente tem que guardar um arquivo, né? Porque a vida toda. Lá no quartel a gente tinha um arquivo morto, né, chamado, né? Pessoas com 10, Sim. 15, 20 anos, tinha que encontrar a ficha deles. Tem um período, né, que a legislação fala, né, que 5 anos, 5 a 10 anos, mas assim, como eu falei para vocês, que o paciente pode entrar com processo civil contra vocês
a partir do momento que ele identifica o dano, se ele identificar o dano daqui a 20 anos, ele vai poder entrar com o processo daqui a 20 anos. Então, assim, é a vida toda mesmo, tá? Então, assim, é um esforço que vale a pena, tá? Um esforço que vale a pena. Então, falamos, né, sobre... Oi, Bruno. Tem até crimes que prescrevem e tudo. Por que que não prescreve isso? Entendeu? Tem isso de prescrever. Às vezes a pessoa comete um crime, aí se afasta, e aí o crime prescreve, e a pessoa volta e não pode ser mais presa, não pode ser mais punida, entendeu? Entendi. Mas ele já cometeu crime, né? Entendi. É que você está trazendo uma discussão mais voltada para a área criminal, tá? E aí, na área criminal, né, quando foge da área da odontologia, eu já não tenho mais tanto conhecimento, tá? O que eu sei é que, assim, aquele paciente, ele tem um determinado prazo, né, que é o período de carência, para iniciar um processo contra você, a partir do momento que ele identifica o dano, tá? Esse dano, ele pode ser classificado como vício aparente e vício oculto. Vício aparente é aquele produto que você recebe e que de cara você já percebe o erro, tá? Então, nesses casos, o período de carência para o paciente entrar com processo contra o fornecedor é menor. Nos casos de vício oculto, é quando você adquire um produto e esse produto vem com um erro, vem com um dano que não é perceptível, tá? Então, quando o consumidor, quando o dano é classificado, é entendido pela justiça como sendo de vício oculto, o consumidor ele vai ter um período de carência maior, né, para entrar com processo contra você, tá? No entanto, esse período de carência começa a contar a partir do momento que o paciente identifica o dano, tá? Mas como que a gente vai saber quando o paciente vai identificar esse dano, tá? Os danos na área da odontologia, em geral, são classificados como sendo de vício oculto. Por exemplo, se eu faço um canal com você, né, e você, por algum motivo, fez o procedimento inadequado, né, esse é um dano de vício oculto. Não dá para perceber de cara que nesse procedimento existe uma falha ou um erro, a menos que, né, na radiografia isso esteja muito claro, né, e aí, enfim, é outro caso, tá? Mas esse procedimento inadequado que você fez, ele pode vir a dar problema daqui a um bom tempo, daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, tá? E aí, o paciente, né, uma vez que ele se veja em meio a esse problema, né, que ele identificou esse dano, ele vai ter um prazo para processar você. Depois desse prazo, ele não vai ter mais essa possibilidade, né? Aí entra um pouco no que você falou, tá? Então, assim, como a gente não sabe, né, quando o paciente vai identificar o dano, por segurança, né, a gente precisa guardar os documentos para nos proteger, tá? Porque, de repente, o dano identificado pelo paciente nem tem relação com o que você fez. Mas se você não tem como comprovar a sua inocência, você é condenado. Porque também tem essa questão, tá? Não é o paciente que tem que comprovar a sua culpa. É você que tem que comprovar a sua inocência. Tem essa diferença também. Porque o Código de Defesa do Consumidor entende que o consumidor, né, no nosso caso o paciente, é o elo mais fraco dessa relação, tá? Então, de acordo com a legislação brasileira, na relação consumidor-fornecedor, o consumidor é o elo mais fraco, é o elo mais vulnerável. Então, não é ele que tem que comprovar a sua culpa, é você que tem que comprovar a sua inocência. Porque a legislação entende que você tem um papel, tem uma posição mais superior,
mais predominante nessa relação, né? O código entende que você, nessa relação, tem mais poder, tá? Alguém falou aqui? A Aline falou que vai ter que sair. Tudo bem, Aline? Bom final de semana, boa consulta. Ok. Mas, gente, não se preocupem, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula de noções jurídicas, tá? Eu nem devia estar falando sobre isso agora, porque não é o foco da aula, tá? O foco é outro. Então, a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso e eu vou dar mais detalhes para vocês sobre isso, tá? Então, tenham calma que a gente vai detalhar um pouco mais isso. Vamos voltar aqui para o compartilhamento. Eu falei Isso aqui eu já falei, né? Dos casos que estão mais envolvidos em processo, né? As especialidades também que estão mais envolvidas é orto e implanto, né? E aqui tem outras áreas de atuação também, tá? A auditoria, por exemplo, né? Queria perguntar para vocês. Vocês acham que para um cirurgião dentista atuar como auditor é necessário ter especialização em odontologia legal? O que é que vocês acham? Eu estou ouvindo vocês. Eu vou pegar a água, mas estou ouvindo vocês. Podem falar, tá? Cris, fala aí pra gente. Quê? Não entendi a pergunta. Olha lá a pergunta. Eu queria saber se... Só um minuto. Eu perguntei se vocês acham que para um cirurgião dentista atuar na auditoria é necessário ter especialização em odontologia legal. O que é que você acha? Sim, eu acredito que Com certeza, né, professor? O Cris acha que agora sim. é uma especialização, não é mestrado, né? Vamos lá. A Gi falou que sim, o Cris falou que sim. O que é que você acha, Hanna? Eu acho que sim. Você acha que sim também? Professor, eu também acho que sim. O Eric também acha que sim, então todo mundo está achando que sim. Vamos lá, vamos ver. Professor, eu acho que não. Porque a professora Cláudia, ela tem um irmão que é formado em Direito e tudo, e quando, em vários casos, ela opina, mas é o irmão dela que entra com o processo e tudo. Vamos lá. Sim, mas ele entra com o processo, só que ele não faz o laudo da odontologia legal. Ele entra com os processos de reparo, de tal. Tira dúvidas mas, com ela. Tira dúvidas com ela, mas não, ele precisa de um laudo de um dentista. O advogado não faz laudo. Uma parte Quem faz laudo é o dentista. Então, quem faz ele só representa o cliente. Ele pericia o caso, o dentista, tudo, para o advogado julgar o caso. Eu acho que é mais ou menos isso. Vamos lá. Primeiro ponto. É importante diferenciar a atuação da perícia da atuação do auditor, tá? Eu até esqueci de falar para vocês uma coisa importante, que eu vou até retomar um pouquinho. A atuação na área civil não precisa de concurso. Na área civil, não, tá? O perito que vai atuar em casos envolvendo a área civil, ele vai ser designado pelo juiz, tá? Então, o juiz, né, daquela região, vai pegar a relação dos dentistas ali daquela região. Professor, mas aí tem que estar registrado no conselho, né? O conselho que dá essa lista, não é? Exatamente, tá? Então, naquela região ali, né, com base nos dentistas que estão naquela lista do conselho regional daquela região, né, daquele estado, né, o juiz vai pegar essa lista, vai designar um desses cirurgiões dentistas para ser o perito civil, né, dessa área civil,
E aí tem uma outra figura, que é o do assistente técnico, tá? Então, naquela situação de conflito envolvendo eu e o Bruno, digamos que eu não estou muito satisfeito com a atuação do perito que foi escolhido pelo juiz. Tá? Eu não acho que esse perito vai dar conta do recado, eu não estou seguro com a atuação dele. Então, eu posso contratar o Ketson para ser o meu assistente técnico. Tá? Tá, então o Ketson ele vai acompanhar o trabalho desse perito. Tá? Ele vai auxiliar, ele vai contestar alguma informação dada por esse perito, ele vai ser o meu suporte, ele vai ser o meu assistente técnico. Nesse caso do Ketson, ele não é chamado de perito. Perito ou é o concursado ou é o designado pelo juiz. Concursado na área criminal, designado pelo juiz na área civil. O Ketson, nesse caso, seria chamado de assistente técnico. Tá? Nos dois casos, necessita de graduação em odontologia, tá? Não é necessário ter especialização em odontologia legal, tá? Nem para concurso público é necessário. Qualquer um de vocês, depois de formados, já podem fazer o concurso para perito e, se aprovados, vão passar por uma capacitação, né, para atuar. Na área civil, mesma coisa, não é obrigatória a especialização em odontologia legal. A obrigação é a graduação em odontologia e o registro do diploma no CRO e no CFO também, consequentemente. Tá? A especialização é importante porque ela é um diferencial, né? No concurso público. Na prova de títulos, ela vai dar uma vantagem para aquela pessoa que tem especialização, né? O especialista, ele vai ter mais conhecimento e provavelmente ele vai ter um desempenho melhor na prova, né? Então, por exemplo, se a Mônica Daniela é especialista em odontologia legal, ela vai ter muito mais conhecimento nessa área do que eu. Então, no concurso, provavelmente, ela vai ter um desempenho melhor quando comparada comigo, tá? Na área civil, né, de assistente técnico, propriamente dito, aquela pessoa que tem especialização em odontologia legal, né, se o Ketson tem especialização e a Lu Couto não tem, eu, como consumidor, vou escolher o Ketson, né, porque, na minha opinião, eu vou olhar, né, as pessoas que estão ali naquela cidade e vou falar, tá, o Ketson é especialista, então eu acho que ele vai ter um desempenho melhor do que a Lu, tá? Então, embora não seja obrigatória, a especialização, ela tem essas vantagens, né? Do ponto de vista de currículo, de prova de títulos, de conhecimento para responder à prova, mas obrigatória ela não é, tá? Então, perícia, foro civil, foro criminal. Auditoria já é outra coisa. Em auditoria, o profissional não é chamado de perito, ele é chamado de auditor. Auditor odontológico. Tá? A auditoria, o auditor odontológico, ele vai poder atuar tanto no setor público como no setor privado. As funções são semelhantes, né? No entanto, o maior número de profissionais está no setor público, no setor privado. Tá? Então, a gente tem uma presença maior de auditores odontológicos no setor privado. Por quê? Porque, ao longo do tempo, as empresas, né, os planos de saúde, né, odontológicos, eles têm crescido cada vez mais, né? Eles têm ampliado o seu espaço cada vez mais no mercado, por vários motivos, né? Seja pelo aumento do poder aquisitivo da população, que pode pagar um plano de saúde e acha melhor os serviços do plano de saúde, seja pela ineficiência, né? Pela incapacidade do setor público em dar conta da demanda, tá? Então, o setor público ele tem limitações de recursos humanos, de recursos materiais, ele não consegue atender todo mundo. Então, muitas pessoas, na impossibilidade de serem atendidas no setor público, né, vão até o setor privado. E a gente sabe que o atendimento odontológico no setor privado, principalmente pelos planos de saúde, estão cada vez mais acessíveis
do ponto de vista financeiro, né? Então, não é algo, né? Não é uma coisa do outro mundo você ser atendido por um plano de saúde odontológico. Não é um valor tão alto, né? No consultório particular, individual, esse valor tende a ser mais alto, né? Porque vai ser um atendimento mais individualizado, um atendimento realizado com mais calma, provavelmente com, não sei, com melhores materiais, enfim. Existe uma série de diferenças entre o atendimento no consultório individual, particular, e entre o consultório que recebe demanda do plano de saúde, tá? Então, por exemplo, recém-formados, né, que ainda não têm um acesso a um grande número de pacientes, né, acabaram de entrar no mercado, então abriu o consultório, está meio desesperado porque o fluxo está baixo, não está tendo paciente. Então, uma das saídas possíveis, né, para esse profissional que está com fluxo mais baixo seria o credenciamento a um plano odontológico, um plano de saúde, né, que vai, de fato, aumentar o fluxo nesse consultório. Tá? E aí, vamos lá. As operadoras de planos odontológicos, elas trabalham com um grande número de credenciados. Tá? Então, elas possuem um número muito alto de profissionais que prestam serviço para ela, né? E ela vai pagar a cada profissional por cada procedimento realizado por ele. Tá? Então, não sei, numa semana eu fiz 4 exodontias, eu fiz 10 cirurgias, eu fiz 2 tratamentos endodônticos, né? E tudo isso eu vou registrar numa ficha, né? Vou encaminhar para a operadora e ela vai me pagar, né, um percentual, né, de cada procedimento que eu realizei, né? Então, o auditor entra nessa história toda para tentar controlar e fiscalizar, né, o que cada profissional está fazendo. Será que de fato eu fiz 10 cirurgias nessa semana? Será que de fato eu fiz 2 tratamentos endodônticos essa semana? Tá, beleza, eu fiz. Mas será que eu fiz de forma adequada? Tá? Ficou bem feito? Ficou adequado? Tá de acordo com as normas técnicas? Então, o auditor ele entra nesse contexto para avaliar isso, para fazer esse controle, né? Se o profissional credenciado fez o procedimento, né? Se ele fez de forma adequada, tá? Então, via de regra, o que acontece? Pelo menos foi a experiência que eu tive num plano de saúde. Eu trabalhei no setor de regulação, tá? Então, o que acontecia? O profissional fazia a foto do antes, né? Por exemplo, esse paciente necessita de uma restauração com resina composta na face oclusal do primeiro molar inferior, tá? Então, eu vou lá, informo para a operadora que eu vou fazer esse procedimento, faço a foto da cavidade, né, do dente, com a face, né, e aí mando para a operadora. O auditor, ele poderá autorizar ou não a realização desse procedimento. Se ele autorizar a realização, eu posso fazer. Fiz o procedimento, faço a foto final, mando para o auditor e ele, com base nessa fotografia, vai avaliar se de fato o dente está correto, a face está correta, o material está correto, a restauração está bem aderida, está com cor adequada, não está porosa, não tem fraturas, enfim. Então, está tudo ok, o auditor autoriza o pagamento. Então, a operadora paga o procedimento que você fez. Tá? Então, o auditor odontológico, ele atua nessas funções, né? De autorizar ou negar o procedimento, de olhar a qualidade do procedimento. Tá? Então, vamos supor que o Eric fez um tratamento endodôntico, né, em um dente uniradicular, né, incisivo lateral superior. Então, o Eric vai ter que mandar para mim a radiografia também, né, para eu ver como é que está o cone, né, como é que está o cimento endodôntico, senão
ultrapassou o ápice radicular, se não tem alguma infecção periodontal, enfim. Então, tudo isso vai ser analisado, né, pelo auditor odontológico. E é mais uma área de atuação de vocês. Tá? E respondendo à pergunta que eu fiz anteriormente, não é necessário ser especialista nem em auditoria e nem em odontologia legal. Muita gente acha que para atuar como auditor tem que ser especialista em auditoria. Não é necessário. Tá? Nem em auditoria, nem em odontologia legal. E aí a gente volta mais uma vez àquela questão. Não é necessário, mas se aquele profissional tem aquele título no seu currículo, ele vai ter um diferencial, né? A gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? São cada vez mais profissionais no mercado para cada vez menos vagas. Então, aquele profissional que tem um diferencial, que tem uma especialização, né, ele vai ganhar pontos na hora de ser escolhido. No entanto, especificamente nessa área de auditoria, o diferencial nem é tanto a especialização. Vocês acham que o que pode ser o diferencial, nesse caso da auditoria? Não? A Hannah fez uma cara de... Vocês imaginam o que pode diferenciar? Pessoal, experiência clínica. Tá? Então, experiência clínica, aquele dentista que tem experiência clínica comprovada, ele vai ter mais possibilidade de conseguir a vaga. Tá? Então, digamos que eu sou recém-formado, né? E que a Thalita Couto já é formada há 5 anos, que ela tem como comprovar essa experiência, olha, dificilmente eu vou conseguir pegar a vaga dela. Tá? Porque o pessoal, né, que está responsável por selecionar os candidatos, eles levam muito isso em consideração. Né? Um dentista experiente, ele tem um olhar muito bem treinado, né? Ele já sabe, ele já conhece as várias situações clínicas, né? Ele já tem uma bagagem muito grande. Né? Então, a Thalita, supõe-se que a Thalita vai ter um desempenho muito melhor do que sou recém-formado, que estou inseguro, né, que não tenho muita experiência ainda, nossa, estou meio perdido ainda, né? Porque quando a gente se forma, a gente fica meio perdido. O primeiro ano é meio assim, nossa, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Não, o que é que eu faço aqui? E ao longo do tempo, a gente vai, né, conhecendo as situações, vai entendendo o que é que funciona, o que é que não funciona, né? Vai pegando a manha, vai pegando o jeito da coisa. Né? Acho que isso é em toda a profissão, não é só na odontologia. Tá? Então, a aula que eu estou dando hoje para vocês não é igual à aula que eu dei em 2019. Né? Então, a gente vai praticando, vai aprendendo, vai amadurecendo. Da mesma forma é na odontologia. Tá? Então, falamos sobre auditoria. Tem a questão da vigilância sanitária, que é uma área pouco explorada também. Geralmente, o profissional que atua na vigilância sanitária, ele geralmente há necessidade dele ter, né, um cargo, né, ou comissionado ou concursado, né, em órgãos públicos. Né? A atuação na vigilância vai se dar principalmente através do controle do nível de flúor na água, né? Ou do destino que vai ser dado aos resíduos desse consultório, né? Dessa região, né? A manutenção dos equipamentos dos consultórios dessa região, tá? Então, é mais essa pegada, né? Quando a gente fala de vigilância sanitária. Área docente, né? Para aquelas pessoas que gostam de pesquisa, né? Que gostam de sala de aula, que gostam de falar em público, tem a possibilidade da área docente. A Gi falou agora há pouco na questão do mestrado. O mestrado, Gi, ele é necessário aqui, ó, na área docente, tá? Na auditoria, não. Na perícia também não. Claro, volto mais uma vez, é um diferencial, mas não é necessário, não é fundamental. Tá? No caso da área docente, sim,
né? É quase que crucial que esse profissional tenha o título de mestrado para atuar na docência, né? Assim, acontece, né, de algumas faculdades particulares contratarem professores que não são mestres. Em universidade pública, isso é quase impossível, tá? Em universidade pública, a exigência é tão grande que, atualmente, o título mínimo é doutorado, tá? Então, se você pegar os editais das universidades, né, sei lá, o UNB, né, o USP, por aí vai, né? Principalmente essas grandes universidades, elas exigem doutorado como título mínimo, né? Mas, enfim, a área docente é mais uma possibilidade. Aqui a gente tem a Associação Brasileira de Odontologia Legal, tá? É a associação que está voltada para defender, né, os direitos e deveres das pessoas que trabalham direta ou indiretamente com odontologia legal, peritos, auditores, professores, pesquisadores. Então, é uma entidade de classe, né, uma entidade que vai lutar para preservar os direitos e deveres dos profissionais. Aqui a gente tem a questão das recomendações e do perfil do odontologista. Gi, lê para a gente, por favor, o que é que Leite fala a respeito do perfil do perito odontologista. Além dos seus conhecimentos da sociologia, da moral, do direito, da identificação, etc., precisa ter, fundamentalmente, uma cultura odontológica geral, ampla e segura. Do outro modo, não poderá fazer a perícia, de vez que esta demanda, nas suas múltiplas feições, conhecimentos de clínica, de prótese, de ortodontia, de anatomia, de fisiologia, de histologia, de química, microbiologia, etc. Né? Então, obrigado, Gi. Então, o que Leite fala aqui nesse conceito é da necessidade do profissional ter uma visão muito ampla, né? Porque, veja bem, além do profissional ter conhecimento das várias áreas da odontologia, né? Porque, por exemplo, o Fábio Pereira, né? Se ele for perito, ele pode pegar casos envolvendo problemas de implanto, ou de orto, ou de prótese, ou de dentística, ou de endo. Então, ele tem que ter conhecimentos mínimos das várias áreas da odonto, mas também de outras áreas do conhecimento. Sociologia, histologia, anatomia, enfim. É necessário ter essa visão mais geral e mais ampla do conhecimento. E aqui, para finalizar, a gente tem o decálogo dos peritos, né, que foi proposto por Nério Rojas, um grande pesquisador da área. Esse decálogo foi proposto inicialmente para a medicina legal, mas, de forma análoga, a gente também pode considerar para a odontologia legal. Tá? Então, Kelinha Cunha, lê para a gente a letra A, por favor. O perito deve atuar com a ciência do médico, a veracidade do testemunho e a equanimidade do juiz. Beleza? Mariel, lê para a gente a letra B. Lê a letra B, professor? Sim. É necessário abrir os olhos e fechar os ouvidos. Interessante isso, tá? Quando ele coloca fechar os ouvidos, não significa que você não deve ouvir as pessoas, mas sim que você não deve se deixar influenciar pelas pessoas, tá? Na odontologia legal é mais importante você olhar de forma objetiva para os fatos do que ficar dando ouvido à conversa mole ou tentando ou deixar se influenciar pelas versões das pessoas envolvidas em determinada situação. Sana, lê para a gente a letra C, por favor. Sana. Acho que a Sana deu uma saída. Sheila Gomes, você consegue ler para a gente a letra C?
Acho que a Sheila também saiu. Yasmin Brito. Tô aqui. É para ler a C? Sim, por favor. A exceção pode ter tanto o valor quanto a regra. Tá? Eu acho que isso está mais voltado, né, para você olhar além do óbvio, né? Porque tem coisas que já estão ali muito claras e muito estabelecidas. Aqui em Odonto Legal, é importante que você veja o que está além, tá? O que, em um primeiro momento, não tem tanta importância. Maria Luísa, lê para a gente, por favor, a letra D. Desconfiar dos sinais patognomônicos. Patognomônicos. Alguém já teve aula com a Cláudia, ou com a Mirna, ou com o Giovanni, e lembra desse termo, sinal patognomônico? A gente teve aula com todos eles, mas eu realmente não me lembro desse termo. Certo. Na minha graduação, eu vi isso na disciplina de diagnóstico bucal. Não sei se vocês têm essa disciplina, provavelmente não, tá? Mas a Isa falou que sim. Isa, o que é que você lembra de sinal patognomônico? Não tenha medo de errar, tá tudo bem. Isso, Isa, exatamente isso. É aquele sinal que é específico de uma doença, tá? Então, né, tem algumas doenças que têm sinais que são particulares dela. Então, nesse caso aqui, da odonto legal, né, é necessário desconfiar desses sinais, tá? Então, o odontologista é alguém muito desconfiado, tá? É alguém que desconfia de tudo, até mesmo do que parece ser certeiro. Tudo bem, Sheila, eu vi que você falou que a internet está com problema. Vamos lá para a letra E. Minha querida Hannah, por favor. Deve-se seguir o método cartesiano. Método cartesiano, para quem não tem muito contato com a filosofia, é um método que, enfim, que faz parte da obra de um filósofo conhecido como René Descartes, tá? De acordo com esse filósofo, né, que propôs esse método cartesiano, só é possível acreditar em algo que se possa provar, tá? Então, esse método segue essa linha de pensamento. Eu só posso acreditar naquilo que eu consigo provar. Então, na odonto legal, né, essa linha de pensamento ela é adotada. Minha querida Celiane, lê para a gente, por favor, a letra F. Não confiar na memória. Não confiar na memória, né? O odontologista vai estar em contato com muita informação o tempo todo, tá? Por isso que é importante registrar tudo. Foto, vídeo, anotações, áudio, tá? Então, se manter bem preparado. Isa Vitória, lê pra gente, por favor, a letra G. Não se pode refazer uma autópsia. Não se pode fazer uma autópsia. A gente viu no começo da aula, né? Necrópsia e autópsia são sinônimos. Então, a necrópsia é um procedimento que visa a manipulação do cadáver para a identificação da causa da morte. Uma vez que esse cadáver é aberto e que os órgãos são manipulados, não dá para voltar ao estado original, tá? Por isso que antes de se realizar uma autópsia, é importante que o odontologista, né, tenha muita segurança do que vai fazer, né? De como vai fazer, de quando vai fazer, né? Quem vai ajudar, quem vai auxiliar. Porque não dá para você, não deu certo, vou refazer a autópsia. Não dá, tá? Lu Couto, lê para a gente a letra H, por favor. Pensar com claridade para escrever com precisão. Exatamente, Lu, obrigado.
Na odontologia legal, não há espaço para subjetividade, tá? Então, não dá para você não dá para você fazer um relatório deixando coisas implícitas, tá? Deixando informações nas entrelinhas. É importante que você escreva com muita claridade para aquela autoridade judicial que vai receber o seu relatório, leia e entenda de cara o que você quer falar, tá? Então, a objetividade é importantíssima na odontologia legal. Gabriel Rocha, lê a letra I, por favor. A arte das conclusões consiste na medida. Ok, muito obrigado. E para finalizar, vamos de Marcela Martins, letra J. A vantagem da medicina legal está em não formar uma inteligência exclusiva estritamente especializada. Isso reforça o que a gente acabou de falar sobre a necessidade de uma visão global, né? Uma visão de conhecimento mais geral, tá? Então, gente, fechamos por hoje. Estamos todos com fome, cansados, querendo aproveitar esse sabadão, né? A Hannah falou que a Hannah é bem expressiva, né? Ela dá para ficar... Eu só quero deitar e assistir Lucifer. Vou fazer agora, viu, Sheila? Vamos lá, vamos fazer uma frequência rapidinha aqui. Aldenora. Eu, tô aqui. Tá aí. A Aline saiu, mas eu vou colocar a presença, porque ela conversou comigo. Fábio. Fábio faltou? Tô aqui, presente. Tá aí. Mariel também já tá. A Mônica eu vi também. O Pedro Lucas Brito, eu não... Pedro Lucas. Acho que o Pedro faltou. Matheus Feijó. Os dois, eles não puderam participar hoje da aula, professor. O Pedro, se eu não me engano, ele estava com a avó no hospital, e o Matheus, ele falou que não poderia participar. Tá bem, então. Thalita. Presente. Juliane. Presente. Professor, você chamou qual Thalita? Presente. Thalita Paula Oliveira, do quarto noturno. Ah, desculpa, eu sou a Thalita Almeida. E a Thalita Paula? Tá aí? Estou entendendo que não. Juliane e Yasmin já responderam. Vamos agora para a galera do quintão. Giovana Marja. Eu? Tá aí? Faltou? Gisele também. Ana também tá. Isabelle. Eu. Vai bem. O Ketson, eu tô lembrado. A Kelly também, sim. Lucas Ramos. Não. Lucas Ramos faltou. Luciana Alves Marinho. A Luciana. A Lu também faltou. A Lu estava presente, Luciana Alves, que eu vi, ela até passou com o filhinho dela, com a filhinha dela. Ah, então tá beleza. Então, Lucinei Nazar. Professor. Tá aí. Marcela, acabei de chamar. Maria Luísa também. Mirelle. Mirelle faltou? Faltou. Thaís Leal. Presente. Thaís Maria. Ai, que susto!
Saiu. Professor, Thaís Maria, ela teve um problema na internet, aí ela caiu. Tudo bem. Eric Victor. Tá aí também. Opa, tô aqui. Tá com a câmera ligada. Celiane também, minha queridona. Priscila também que eu vi. Eu. Thalita Couto. Presente. Davi Veloso. Presente. Bruno também tá. Andressa. Presente. Crisvaldo Sampaio. É o Cris, professor, tá aqui. Ah, é o Cris. Beleza, Cris? Beleza. Carlos Eduardo. Aqui. Também. E o Gabriel Rocha. Presente, professor. Gente, por hoje é só, tá? Professor, faltou só eu. Não Mas chamou eu tô meu nome, não. Vamos lá, calma. Faltou quem, primeiro? Sheila. Eu falei, Pri, coloquei presença de você, tá? Quem que faltou? Sheila. Sheila. Você é do quarto ou do quinto? Eu estou fazendo a matéria do quinto. Não tá meu nome? Não tá meu nome na chamada, não? Não, é com SCH? SHEILLA. Não tá, Sheila. Coloca seu nome completo no bate-papo para eu copiar e colar. Vou colocar agora. Faltou mais alguém? Faltou eu. A Giovana, você deu presença para ela? Ela entrou. Dei sim. E pra mim? Mais alguém? Eu não sei, tinha umas meninas que estavam sem o microfone, que não estava funcionando. Não, só quem ficou com falta da turma de vocês foi o Lucas Mendes e a Mirelle Pereira. Mais ninguém. E da noite, do quarto noturno, ficou o Matheus e o Pedro, que a Yasmin, se eu não me engano, falou que eles não iam participar, e a Thalita Paula. Todo mundo está com presença. Sana, eu já falei você? Não. Seu nome não está na lista, Sana. Não tá. Não tá. Já mandei um monte de mensagem para Maria Letícia, porque que não tá aparecendo, a matéria não mudou para mim. Mas eu vou resolver isso. Você é do quinto ou do quarto? Quinto. Tá, beleza. Então, fora isso, tá tudo ok. Já coloquei o nome de vocês. A Priscila também. Já tinha colocado presença nela, tá? Pessoal, tudo em paz? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo, professor. Vocês vão sabadar hoje? Oi? Eu vou assistir Lúcifer também. A Ana falou assim, ó. Sim. Menino, eu comecei ontem, quase que eu não dormi, menino. Oh, minha Nossa Senhora. A Hanna tá muito engraçadinha, ela fica chamando todo mundo, sabe? Porque ela já tá podendo sair aí sem máscara, sabe? Aí ela tá querendo até fazer aglomeração aí com o Cris. Pode não, ainda não. Depois sim. Pessoal, então vamos lá, vamos nessa, vamos descansar. Bom final de semana para vocês, tá? Até semana que vem, viu? Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, gente. Bom final de semana, beijo, tchau. Até segunda-feira. Tchau para vocês.